princípio. Como está a sua vida com Deus hoje? Ah, irmão Deus, mas a minha vida hoje está um pouco diferente do princípio. Eu quis trazer aqui essas informações porque o Senhor tem falado comigo há alguns dias. Eu recordo-me quando, no princípio da minha caminhada com Cristo, eu não precisava de ser incentivado para ir orar. Eu não precisava de ninguém mandar uma mensagem para dizer, vamos fazer um propósito de oração. O Espírito Santo me impulsionava e no princípio eu me colocava de joelhos e falava, Senhor, hoje eu vou passar 2 horas trancado no meu quarto contigo. E ligava o rádiozinho ali na rádio Novo Tempo, passando louvores que eu não conhecia, não me interessava, você estava falando de Deus, aquilo que eu queria, e dobrava os meus joelhos e passava 2 horas com Deus e falava, mãe, ninguém hoje pode me chamar aqui, se me chamar, falar que eu estou ocupado, porque eu vou passar um tempo com o Senhor. No princípio era assim. No princípio a gente colocava um propósito de oração, dizendo, olha, hoje eu vou subir ao monte, vou fazer um propósito com o Senhor 30 dias. Irmãos, e pasmem, no dia que eu fiz este propósito, foi o pior dia de alagamento na cidade de Vila Velha. Começou aquele temporal que só Jesus para ter misericórdia. Eu fiz o propósito com outro jovem, um amigo meu. E esse jovem no meio do caminho ele me abandonou. Mas eu falei, não, mas eu tenho que ir. Porque no princípio aquilo que queimava dentro do meu coração era muito forte. Então eu passava ali, subindo aquele monte ali do Atacadão, naquela baixada, cheio de água, os sapos, e ia com uma sombrinha, irmãos, aonde só quem não se molhava era o meu corpo, assim, a parte de cima, porque o restante estava todo molhado, era muita chuva, o temporal, e eu tive que subir os 30 dias, às vezes, a maioria deles pegando chuvas constantes, mas nada me impedia de subir, porque no princípio era perfeito. No princípio, irmãos, a gente estava em casa, às vezes ali, 3 horas da tarde, na época eu não trabalhava, e vinha um desejo que pulsava no meu coração, dizendo, eu tenho que sair para evangelizar. Pegava uns folhetos e saía sozinho no meio da rua, entrando nas vielas do bairro 1º de Maio. Às vezes algum outro jovem nos acompanhava, mas não tinha, era sol quente, era chuva, não tinha coisas que impossibilitavam a nossa saída, porque no princípio era perfeito. O Criador pulsava aqui de uma forma tão grande que nada me parava. No princípio da minha caminhada, eu fazendo uma reflexão da minha vida, eu lembrava que eu e mais um grupo de 6 jovens aqui dessa mocidade, colocamos um propósito de evangelizar 600 pessoas na madrugada. E nós pegamos 600 panfletos e falamos, enquanto nós não acabar de entregar o último panfleto desses 600, nós não retornaremos para nossa casa. E nós saímos aqui, após a oração de sexta-feira na mocidade, e caminhávamos pelos Zumbi dos Palmares, e às vezes eu encontrava 80 pessoas na rua. Aí nós temos que ir mais à frente, vamos para o Ataíde, e descia e encontrava mais pessoas na rua, passava pela Lindenberg, entrava no Aribiri, ia lá na invasão de Aribiri, 3 horas da madrugada, mas não existia nada que impedia nós, porque nós estávamos no princípio, e no princípio era perfeito, porque Deus estava conosco, e aí a gente vivia coisas extraordinárias, no princípio. No dia que nós colocamos esse propósito de entregar 600 panfletos, levamos nem um copo de água junto com a gente,
E depois de ter andado já por mais de 2 horas, fala, meu Deus do céu, e agora? De madrugada, a garganta está seca, não tenho o que beber. E parávamos para descansar com as pernas já meio trêmulas lá no Aribiri. E aí do nada aparecia assim, ó, do ex nihilo, do nada, aparecia uma mulher na janela dizendo assim, vocês querem 1 litro de água? Nós olhávamos assim, quem despertou essa mulher? Deus seguia, os milagres apareciam. Os irmãos conhecem um jovem aqui da nossa igreja, da nossa época de juventude, o irmão Pedro Batista. A gente retornando de um trabalho de evangelismo, parávamos na Lindenberg, e tinha um homem lá com o pneu do carro furado, e ele, irmão, deixa que eu vou aí, vou te ajudar a trocar o pneu. Aí o rapaz, não precisa não, pode ir, deixa. Ele, não, eu vou te ajudar, e foi, teimoso igual ele era. Aí se aproximando do carro, trocando pneu com o rapaz ali, de madrugada, na Lindenberg. E ele começou a conversar com o cara, conversar, o Espírito Santo foi tocando nele, ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse assim, olha Rogério, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas o Espírito Santo me trouxe aqui a este lugar. O cara virou para ele assim, como é que você me conhece, rapaz? Como é que você sabe meu nome? Falou assim, eu não sei o seu nome, mas o Deus que eu sirvo te conhece. E entregou aquilo que Deus havia revelado. Deus revelou o nome da pessoa para o Pedro, uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, porque os sinais acompanhavam, porque no princípio era perfeito. Este jovem Pedro, trabalhava lá em Coqueiral de Itaparica, e ali naquela região tinha muitos mendigos, né? Moradores de rua, e o Pedro todo dia que passava nas ruas, ele evangelizava os mendigos, todos os dias. O que impulsionava a gente era o trabalho de evangelização. Aí certa vez tinha um grupo de mendigos assim, aí o Pedro vem caminhando, quando ele vira na rua, aquele grupo de mendigos sentado, aí ele, opa, ali está uma alma. Os mendigos já começou a pegar as coisas, botar debaixo do braço, pegar as roupas, os travesseiros que eles tinham ali, começou a correr, porque sabia que o Pedro ia evangelizar ele. E os mendigos, aí o Pedro, espera aí que eu quero evangelizar vocês, espera aí que eu quero fazer uma oração por vocês. Aí os mendigos, não, a gente vai embora, a gente está indo para casa. Que casa? Vocês nem têm casa, vocês moram na rua, pode esperar aí em nome de Jesus. Aí os mendigos esperavam, ele orava por eles, e vidas foram alcançadas através desse trabalho de evangelização. Passou o tempo, mendigos abraçavam o Pedro no meio da rua, porque foi tocado por Deus. No princípio, irmãos, no princípio, as coisas são perfeitas. Lembra você aí, no dia que você estava buscando ao Senhor no princípio, buscando a Ele por um batismo com o Espírito Santo, buscando a Ele por uma restauração pessoal. Como está a sua vida hoje? Como está você hoje? Será que você está vivendo o meio? Ou você está vivendo no princípio? Será que a vida hoje para você é um pesar? A caminhada cristã está aqui hoje, na nossa igreja, um culto de jovens, é por conta de um compromisso imposto por uma liderança, por uma responsabilidade que você tem com a igreja, ou porque você é impulsionado pelo prazer que invade a sua alma? Aonde você está vivendo? Você está vivendo no meio ou no princípio?
Recordo-me bem quando jovem pertencente a esta mocidade, no princípio, subimos esse monte ali, toda sexta-feira, em propósito de oração. A gente não precisava de ser convocado, chamado, brotava dentro de nós o sentimento de eu quero, eu desejo, eu preciso de Deus. No princípio era assim. Aí você para e diz: olha, irmão Deide, passou o princípio da minha vida. O princípio se foi. O princípio ficou lá para trás. Agora eu estou vivendo o meio. Eu estou no meio do caminho, no meio da caminhada. Mas, irmãos, da mesma forma como o texto aqui disse, no Evangelho segundo João, ele retornou depois de muitos anos, depois de um longo período de anos, milhares de anos, ele retornou para o princípio. Hoje Jesus quer você no princípio. Ah, mas irmão Deide, mas está difícil, hoje são tantas barreiras que me impedem, são tantas coisas que me impedem. Mas vocês se lembram das apresentações que eu fiz aqui do nome de Deus? E de como Deus criou as coisas? Bereshit bara, no princípio criou. A expressão que é utilizada aqui é do ex nihilo, é do nada, é aquilo que é impossível, é aquilo que não tem condições para nós em realizar. O Senhor está chamando essa mocidade, aqueles que aqui estão hoje, nesta noite, para voltar para o princípio. Mas está difícil, é impossível, é dolorido, eu não tenho força, sim. Mas o Deus que você serve, o El Elyon, Ele faz do ex nihilo, do nada. Do nada Ele faz criação, do nada Ele cria os céus, a terra, o mar, tudo aquilo que existe aqui na terra, do ex nihilo Ele criou, do nada. Como está a sua vida hoje com Deus? Como está a sua vida hoje com o El Elyon, com o nosso Deus, o Criador de todas as coisas? Chega de viver no meio, volte para o princípio. O meio é um pesar para viver, mas no princípio é prazeroso. No meio encontramos dificuldades que nos impossibilitam de realizar tais coisas, mas no princípio elas são realizadas com prazer, com força. Quando Deus enviou ali os seus discípulos, Ele apresenta uma mensagem a eles dizendo: eis que vos dou poder. A expressão ali utilizada é: eu vos dou um fogo que não se apaga, eu que vos dou uma chama que vai permanecer acesa para todo sempre. Ali no Pentecoste, Jesus dizendo: eu vos dou poder. Ele está apresentando: eu vou dar a vocês uma chama que não se apaga, um poder renovador, uma força que não se acaba. Aonde você está vivendo? Se você hoje está vivendo no meio